Oh, glória! Aleluia! Não ouvi nenhum aplauso, Senhor. Isso, dá glória! Já acabou de cantar, maravilhoso, admirável, tão sublime. Ouvimos um testemunho lindo e maravilhoso. Glória a Deus. Acabamos de ouvir que não vai ter tardilha, vai ter vigília. Não é? Acabamos de ouvir que nós vamos ter o aniversário da igreja. 7 dias de festa. O povo de Israel gosta, é festeiro, é 7 dias de festa. Nossa, cadê o glória? Em terra. Aleluia! O povo de Deus é feliz, gente. Mesmo cansado. Mesmo enfrentando luta. Mesmo enfrentando batalha. É assim que confunde o inimigo. Né? A gente está enfrentando batalha, vê aquela cara murcha, o diabo, eita que eu estou conseguindo. Aí vem aquela cara daquele crente assim, mas que eu estou vencendo. Aí na hora que vê aquele crente que está enfrentando batalha, ele está rindo. Ele começa a perder força, meu irmão. Você começa a deixar ele desnutrido. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Nossa, todo dia eu faço uma coisa, aquela irmã ali só fica rindo. Aquela irmã só fica arrumadinha. Nossa, eu faço tanta coisa, ela não fica descabelada. Nossa, eu faço tanta coisa, e aquele irmão está lá assim, ele está empenado, o irmão está todo elegante, arrumadinho. É assim, meu irmão. A gente anda descabelado, empenado, desconjuntado na presença do Senhor, na porta do quarto fechadinho. Né? A gente fica babando, torto, lá chorando, fechando a porta do quarto. Na hora que você terminou de babar, gritar e falar com o Senhor, você coloca lá uma roupa assim, arrumadinha, apruma lá o corpo lá e vai. O diabo fala assim, não tem jeito de pelejar com aquilo ali não. Aí você chega na igreja, dá um glória, dá um aleluia, ele está lá de fora, não tem jeito de mexer com ele não. Aí ele caça outro para perturbar, irmão, é assim. Agora a gente entra para a igreja, a irmã fala assim, dá um glória, amém. Ele fala, eu vou ficar aqui. Na hora que sair na porta, eu pego ele. Ô irmão, a gente fala assim, parece que eu estou até brincando, né? Essa irmã brinca, mas não é não. A gente tem que confundir ele, não é ele que tem que confundir a gente não, mãe. Ele fica o dia inteirinho tentando e perturbando a cabeça da gente. A gente vai começar a perturbar ele, a gente vai deixar doido. Sabe? Crente é feliz, tá? A gente tem que começar a confundir esse povo aí fora aí, ó. E esses crentes tá tudo doido da cabeça, tá tudo doidão, caçando médico. Não vai caçar, nós vamos caçar o médico, mas vamos caçar médico assim, arrumadinho. Ó, irmã, você foi na clínica, eu fui lá orar com o psiquiatra, minha filha, estava precisando. Ele orou, eu orei por ele, depois ele orou por mim, nós juntamos nós dois, e assim vai. É o povo de Deus. Eu não posso não, meu irmão. Vim para a casa do Senhor, como o salmista diz, que meus pés estejam em tua casa para sempre. Mas meus pés têm que estar aqui para quê? Para eu glorificar, exaltar o nome dEle. Para eu bendizer o meu Senhor. Porque o culto é para mim prestar o culto para Ele, não é para Ele vir cá e prestar. Ai, minha filha querida, amada do meu coração, eu estou te levando. Não, a gente vem para a casa do Senhor para prestar o culto para Ele. Para dizer e declarar aquilo que Ele é. Dar glória para o nome dEle. Pensa essa irmã Márcia. Negócio que foi retirado dela. Focinho de porco, rabinho de porco, como é que é, Camila, o trem? Tudo parecendo com porco. E não era nada não, porque o diabo, tudo ele gosta de parecer. É como o leão, ruge como, parece como, mas não é. E tinha todas as características que não era. Tem que glorificar, meu irmão, de pé. A gente pode estar aqui, tem um irmãozinho lá no hospital pelejando por um fôlego de vida. Pelo menos para juntar com o irmão, dar glória e festejar o nome do Senhor.
Então é um motivo sim para eu dar um glória. Ô irmão, eu não sou igual você não. Dá o seu glória aí do seu jeito mesmo, faz assim. Ó. Sabe? Porque o Senhor fez tudo e deu tudo dele por nós, para adorar o nome dele. Sabe? E ele vai voltar, tá? Ele está chegando. E ele vai buscar a noiva dele, adornada, preparada, com a lamparina aí, ó, como pregou na vigília, né? O azeite purinho, sabe? Azeite misturado não vai servir não. Como diz o nosso pastor ontem no café, o misturado ainda acende, né? O fogo, né, pastor? Só que quando o fogo puro vier, ele vai provar se o azeite é puro ou não. Não adianta a gente vir cá e mostrar uma coisa que nós não somos. Então quando você entrar aqui, se alegra. Mesmo que você não queira se alegrar. Porque o ambiente que você está, mesmo você não querendo, você se alegra. Porque o Espírito está aqui. E Ele vai transformar a tristeza em alegria. E a sua realidade hoje, amanhã ela pode ser diferente. E tem coisas que o Senhor vai confiar. Só aqueles que se posicionam. Os medrosos, quando ouvir algo, vão ter medo e vão se esconder. Daniel capítulo 10. Abre aí, por favor. Ainda bem que eu tenho agora uma Bíblia hiperlegível. Não é letra gigante, mas não. Hiperlegível. Como diz o meu sobrinho, lá do Pico do Bituruna você enxerga a letra. Amém? Daniel capítulo 10. A partir do verso 1 diz assim: no 3º ano de Círio, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era chamado Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu essa palavra e tinha entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca. E nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do 1º mês, eu estava à borda do grande rio Idequel. É isso, pastor? Idequel. E levantei os meus olhos e olhei. E eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago. E os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor. E fugiram, escondendo-se. O que eles fizeram, os homens que estavam com Daniel? Fugiram. Mas o que eles tiveram antes? Caiu sobre eles o quê? Um temor. E eles fugiram e esconderam-se. Fiquei, pois, eu só, a contemplar esta grande visão. E não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto, num profundo sono, com o meu rosto em terra. E eis que certa mão me tocou, e fez com que me movesse sobre os meus joelhos, e sobre a palma das minhas mãos. E me disse Daniel: homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer, e levante sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para te fazer entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias,
porque a visão ainda é para muitos dias. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto para a terra e emudeci. E eis que alguém semelhante aos filhos dos homens tocou-me os lábios, então abri a minha boca e falei dizendo, aquele que estava em pé diante de mim, Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque, quanto a mim, desde agora, não resta força em mim, e nem fôlego ficou em mim. E aquele que tinha a aparência de um homem tocou-me outra vez, e me fortaleceu-me. E disse, não temas, homem muito amado, paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fale, meu Senhor, por que me fortaleceste? E ele disse, sabes por que eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está registrado na escritura da verdade. E ninguém há que me anime contra aquele, senão Miguel, vosso príncipe. Pai, em nome de Jesus, que está a tua palavra, Senhor. Guia-nos nesta noite com o Espírito da verdade. Eu me escondo atrás da cruz de Cristo nesta noite para que o Senhor apareça. Fala aos nossos corações, Senhor. Cerca esse ambiente com muralhas de fogo. Envia anjos a esse ambiente. Leva a nossa mente cativa à obediência a Cristo nesta noite. Que a tua palavra seja entregue. E aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração, Senhor, que seja transmitido através do teu Espírito ao nosso coração, na íntegra, que o teu Espírito traz, Pai. Jesus, aquilo que precisamos para essa noite. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Aqui, como a gente já conhece a história de Daniel, ele foi levado cativo pelo imperador, o rei Nabucodonosor. Ele foi preso. E Daniel, juntamente com Sadraque, Mesaque e Abednego, eles são levados preso, cativo, para a Babilônia. E Daniel aqui, ele passa por algumas provas, né, nesse ambiente aqui que ele é cativo. Mas quando a gente chega aqui, eu não vou me ater lá naquilo que ele passou, naquilo que Sadraque, Mesaque e Abednego passou, a cova dos leões. Mas qualquer coisa vocês voltam lá, vão aprimorar o estudo de vocês lá a respeito da cova de leões, né, da fornalha de fogo. Eu quero me ater nesse capítulo 10 aqui, a respeito da revelação de Daniel, a respeito desse tempo que ele se prepara, que ele aplica ao coração dele, para se preparar, porque aqui no capítulo 9, Daniel começa a interceder pelo povo. Ele entra em intercessão no capítulo 9, se arrependendo, né, pelo pecado do povo, pelo pecado dos príncipes, do sacerdote do povo. Ele começa a entender a visão, então ele começa a interceder em favor do povo. E Daniel, pelo que a gente conhece, ele já é um intercessor nato. E pelo que a gente conhece de Daniel, a gente não vê, pelo pouco que eu leio, que eu estudo, o pastor está aí para corrigir, Santuza mais à frente, quem tiver está aí para corrigir. Eu não vejo história de Daniel de pecado, ou que ele tenha caído ou algo, não tem isso relatado dele. Mas o que a gente vê é uma vida de oração de Daniel, uma vida de busca de Daniel, para buscar e entender as coisas do Senhor. E pelo que eu sei, eu não sei se há outro profeta, mas Daniel é aquele que é conhecido por aquele que tem um espírito de inteligência, um espírito de excelência, conhecido por um espírito de excelência. E Daniel, ele se aplica ao coração dele para entender a respeito dessas 70 semanas. Ele se prepara esses 21 dias para compreender o que seria essas 70 semanas. O que o Senhor estava falando para ele a respeito dessas 70 semanas. Então, a partir do momento que ele não vou comer nenhuma comida saborosa, não vou tomar vinho, eu não quero essas comidas que o rei, né, era servido na mesa do rei, porque eu quero entender tudo que está acontecendo.
A partir do primeiro dia que ele se aplicou a isso, as palavras de Daniel já foram ouvidas. Isso é tão lindo, né? Que às vezes a gente se prontifica para orar e a gente já acha assim, nossa, a minha oração ela não passou daqui. Então, a partir de um posicionamento que a gente já tem, o Senhor já ouviu essa oração. Mas pelo relato de Daniel, um anjo já vem até ele só consegue chegar a Daniel com a resposta após esses 21 dias, por causa da guerra, né? Entre os anjos aqui, ele teve que ter a ajuda de Miguel para conseguir passar, né? Para trazer a resposta para Daniel. O que eu aprendo com Daniel a respeito aqui desse tempo dele de preparo, quando ele se prontifica, a disciplina de Daniel e o posicionamento dele de inclinar o coração para interceder pelo povo, sendo que ele mesmo nem pecou. Eu nem pequei. Se for olhar, ele nem era nascido, mas ele prontifica. E a gente vê um exemplo de intercessor, você pode ver Neemias. Neemias também é um intercessor, ele se coloca para interceder pelo povo, quando ele vê os muros de Jerusalém destruídos, aí ele coloca como intercessor. Então Daniel, ele rasga as vestes dele, ele se prepara para interceder por esse povo, ele se entristece, e começa o tempo dele de preparo, de lamento, ele começa a lembrar do povo lá atrás, e começa aquele período, e se prepara, com o coração, por esse povo. Então quando a gente vê que todo esse preparo dele, esse entristecimento dele, não come nada desejável, ele nem se ungia, ele se ungia, e ele vai para um lugar separado, um lugar calmo, e fala desse rio Equel, Idequel, é o Tigre, esse Idequel. Ele para nesse rio Tigre, é mesmo, porque algumas versões vai falar, não é mesmo, nós estamos aprendendo lá nas versões. Falei até meio em línguas, é porque tem as versões, o café é top, só que tem muita informação, tem que começar a fazer igual a Camila, anotar os cadernos, né, Camila, esse negócio. E aí ele procura esse lugar calmo, depois de toda a preparação, ele vai e está lá no rio. E ele tem uma visão. Só que o que eu achei mais lindo, hoje Deus é muito top. Ele dá umas visões para uns, gente. Não adianta não, pastor. Ele dá visão para uns. Porque tinha uma galera com ele. Por que a turma lá não viu? O povo veio um temor, fugiram, esconderam todo mundo aí. Então ele tem aquela visão maravilhosa. Você pensa, você vê uma visão, né? Um olhar, quer ver? Eu olhei, eis um homem vestido de linho, os lombos cingidos de ouro fino, o seu corpo era como berílio. Imagina você ter uma visão dessa. O soldado, eu imagino que quem estava com ele, gente, devia ser valente. Todo mundo foge, ele começa a ter essa visão maravilhosa desse rio Tigre. Vou falar que é até mais fácil, né? O rio Tigre. E ele começa a ter essa visão. E os outros fogem e correm. E daqui a pouco ele começa a perder a força. Porque homem nenhum, na face da terra, consegue ter uma visão dessa e permanecer de pé. E vem um anjo e toca ele, anima-te. Levanta. E o mais lindo disso tudo, não adianta. Aquilo que o Senhor tem para o pastor Fernando é dele. É ele que vai conseguir ver. Eu posso ficar assim, vem cá pastor, toca aqui, coloca aqui porque eu quero. É dele. Nossa Santuza, toca aqui minha filha, me dá aqui, eu quero o seu. É dela. E o mais lindo que quando eu lia sobre, eu estava lendo aqui a respeito dessa visão que o Senhor dá para Daniel. É uma visão que não é para o tempo de Daniel, porque o anjo vira e fala assim, Daniel, você está tendo essa visão aqui, sela ela no seu coração, porque não é agora, é para o tempo do fim. Daniel, ele tem essa revelação desse tempo,
Se a gente continuar, você vai ver, falando dos reinos, de vários reinos aí, já é mais para o pastor. Que, né, do reino, não sei de onde, da colina, de um monte de trem aqui. Aí, você vê que o Senhor vira para ele e fala, sela essa visão. Aí, Darla, o que a gente faz? Deus te dá uma visão, Darla. Você quer correr e contar. Gente, Sam, vem cá. Ô Sam, Deus me deu uma visão, Sam. Sam, mas eu tenho você como minha amiga. Só que não é para agora, não, para o ano que vem. No vossos adoradores. E o Senhor já tinha falado, Darla, sela essa visão que é para o ano que vem. Vai vendo. E Daniel, no livro dele todo, até o final que você vai ler, ele não contou essa visão para ninguém. Que é para o fim do tempo. E é como a gente leu até no final, Daniel cerrou a visão. Ele recebeu a visão. Agora você pensa nos tempos de hoje, pastor, que a gente tem um Instagram, nós temos um Facebook. Um dos nossos profetas desse tempo recebendo essa revelação. Ô pastor, ela ia ficar selada, pastor? Santos, ela ia ficar selada? Ficaria? E Daniel selou. No tempo dele, ele já foi, e vai voltar de novo. Então, quando Deus confia a nós uma visão, nós precisamos entender e saber realmente se essa visão é para ser passada. Pastor, só me permite? Ela não está aqui, mas já testemunhou sobre. O Marcos da Betânia. O senhor já testemunhou, posso falar? Betânia operou, né, do quadril. Eu fui ficar à noite com ela. Pastor Fernando foi no outro dia de manhã. Entrou, parou na porta, depois entrou, ficou lá, conversou e orou. O senhor lembra? Terminou. Ô Patrícia, vem cá. Eu falei, ai Jesus. Não foi? Ele falou, Patrícia, chega aqui fora. Eu falei, ô Senhor. Ele não vai falar aqui dentro, né? Sai lá fora. O que o senhor falou, pastor? Pega o microfone aí. Fazendo favor. Não, para eu não falar errado o que ele falou. Eu falei, minha filha, tem um espírito de morte aqui. E não é a Betânia. O Senhor vai levar o Marcos. Aí o que o senhor falou para me fazer? Concluiu o tempo da Betânia. Fica com ela. Porque a Betânia, Deus esperou a Betânia concluir essa jornada para levar o Marcos. Só ora com ela. Isso aí. Deus mostrou ele. O que eu podia ter feito? Lá no quarto. Na hora que ele saiu, porque ele viu ela e saiu, o Betânia, né? Comigo ela. Aqui, na hora que eu entrei, o Marcos mostrou que vai levar ele. Deus deu a visão para ele, mostrou. Ele, filha, vem aqui fora. Quando eu entrei, mostrou. Fica sempre com a Betânia, esteja oração com ela. Está entendendo? Tem coisas que Deus mostra. Mas tem a hora de falar. Tem visão. Tem profecia. Tem algo que Deus nos entrega. Que se eu falar fora do tempo, ou eu paraliso, ou eu tiro a pessoa do propósito. Se Daniel entrega essa visão para uma turma daquele tempo, ele ia causar um reboliço. E o anjo disse para ele, Daniel, sela no teu coração, que é para os tempos do fim. Essa visão não é para agora. Então Deus nos chama hoje para algo maduro e responsável nele. Filha, e tudo tem um propósito para Deus. Quando a Betânia teve a notícia e ela entrou em desespero, a Patrícia estava. E eu cheguei para ela e falei assim, minha filha, você lembra lá no quarto, quando eu saí, chamei a Patrícia? Ela parou e falou, lembro.
Eu lembrei aqui agora. Falei, aquele dia, Deus me mostrou que você tinha sido aprovada, que tinha concluído o tempo do Marcos na sua cirurgia e que Deus ia levá-lo. E ali ela parou o choro e acalmou. Deus não me mostrou aquilo para que eu tivesse uma vaidade de ver algo. Deus me mostrou aquilo porque tinha um propósito para acalmar o coração da Betânia lá na frente, porque é sobre ele, não é sobre nós. É isso aí. Ela estava totalmente desesperada. E na hora que ele falou isso, ela... Sim, pastor, eu vi que você chamou ela lá para fora. E aí, quando concretizar a visão, traz paz para o coração da pessoa e a credibilidade do profeta. Às vezes demora. Aí as pessoas falam assim, o profeta falou mentira. Falou não. É no tempo do Senhor. Então Deus, Ele vai trazer a credibilidade, a honra para você, quando é no tempo dEle. Então Ele dá a visão, Ele dá a profecia, Ele te entrega, mas é no tempo dEle. Só que a vontade da gente, eu falo isso para a gente, a gente vê alguma coisa, a gente fica doido para entregar, porque a gente fica assim, ai Jesus, eu tenho que falar. Tem não. É no tempo do Senhor. E vai ter profecia, vai ter visão, vai ter algo que o Senhor vai te falar que é para entregar ali agora. E o que é para você entregar na hora, você não vai querer. Ah não, Senhor, isso eu não vou entregar não, isso é muito difícil, eu não vou entregar agora, mas não vou entregar mesmo. Aí você não quer entregar. E aqui, Deus, Daniel sela, né, aquilo, ele cerra no coração dele, não entrega. E vamos lá um pouquinho, que é bem rápido, uma visão, Atos 26, que aí é uma pessoa que tem uma visão, e através dessa visão ela é transformada, e aí sim, essa visão, isso que ela teve, transformou a vida dela. E aí sim, ela pode falar para os 4 cantos do mundo. Atos 26. Eu não vou pegar o momento da convenção dele, que é Paulo. Atos 26, 19. Quando Paulo vai expor, né? Vai fazer a defesa dele para o rei Agripa. Todo mundo conhece a história de Paulo. Como ele caiu do cavalo e conheceu o Senhor. Ele era um perseguidor do povo de Deus. E aqui são 2 histórias diferentes, com 2 que obedeceu a visão que teve. Daniel teve a visão, né? Obedeceu e não contou, porque não era para o tempo dele. E Paulo teve a visão e obedeceu. E assim ainda foi preso, por causa da visão. Então os 2 obedeceu a visão que teve. Então assim, para a gente ver que mesmo os 2 recebendo a visão de Deus, tendo a revelação do Senhor, permanecendo em obediência, fluíram. Um podia falar e o outro não. Um era para um tempo, né? Bem mais à frente. E o outro, o Senhor queria usar, né? A vida de Paulo. E eu não vou ler ele todo, para a gente não ser tomado o tempo todo. Capítulo 26. Capítulo 26, 19. Na verdade, ele todo, Paulo vem fazendo a defesa dele. Ele faz a defesa dele para Festo, no capítulo 25. Para Félix, se você for pegar os capítulos anteriores, você vai vendo ele fazer a defesa dele. Mas aqui tudo tem um propósito. Aonde Paulo queria chegar. Mas eu quero me ater só a esse pedacinho mesmo, sobre a visão de Paulo. Atos capítulo 26, 19 diz assim: Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco, em Jerusalém e por toda a terra da Judéia, e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento.
Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Mas alcançando socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E dizendo ele isto, a sua defesa, disse Festo, em alta voz: está louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes digo palavras de verdade e de um são juízo, porque o rei, diante de quem também falo com ousadia, sabe estas coisas. Pois não creio que nada disto é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: por pouco me persuades, e me fazer cristão? E disse Paulo: provera a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quanto hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. E dizendo ele isso, levantou-se o rei, o presidente, Berenice, e os que com ele estavam assentados. E apartando-se dali, estavam uns com os outros, dizendo: este homem nada fez de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo: bem podia soltar a este homem, se não houvera apelado para César. Aqui ele se encontra preso, em cadeias, por causa da visão que ele teve com o Senhor Jesus. E no capítulo 6, se eu não me engano, deixa eu voltar aqui. Acho que é no capítulo 6 de Atos. Não, capítulo 9, que é a conversão de Saulo. Quando, assim após a morte de Estevão, começa uma perseguição da igreja. E Paulo, a caminho de Damasco, ele tem um encontro com o Senhor. Ali ele cai do cavalo, tem um encontro com o Senhor. E aí ele tem uma conversa com o Senhor. E no cair ele fica cego. E aí ele vai parar na casa Ananias. Ele vai parar na casa de Ananias. E ali ele fica um tempo com o pessoal, aprendendo ali, fica em Damasco. E até ele chegar ao rei Agripa, ele é preso por causa dessa visão. E ali ele começa a falar do Senhor Jesus. Essa visão que Paulo teve sobre Jesus, sobre a perseguição que ele tinha total liberdade dessa visão de falar sobre Jesus e sobre a ressurreição dos mortos. E ele foi preso por causa dessa visão. Ele tinha essa autoridade. O Senhor o colocou como apóstolo dos gentios para pegar o evangelho. Então ele tinha total autorização para falar de Jesus. Então essa visão que ele teve era liberada para ele fazer. E por causa disso ele foi preso. Então terá visões que o Senhor te dará, terá palavras que o Senhor te dará, terá profecias que o Senhor dará para você, que é sim para você falar. Mas todas elas têm que ser confirmadas pelo Senhor. E todas elas, a gente precisa confirmar com o Senhor. É para esse tempo? É para essa estação? É essa estação que a minha irmã vive agora? Senhor, se eu falar agora para essa irmã, para esse irmão, é isso aí que ele está vivendo? Vai ajudar, vai atrapalhar, vai paralisar? Porque, meu irmão, hoje em dia, o que mais a gente quer ouvir é uma profecia. O que eu mais quero ouvir é uma palavra. Eu quero. E eu quero uma palavra para mim. E uma palavra que vai atender o que eu quero. Não o que o Senhor tem para mim. Porque o que o Senhor tem para mim é mandar calar a boca. E eu quero que o Senhor me manda falar. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então isso é muito sério. E esse tempo exige de nós, como eu já falei, seriedade, responsabilidade com aquilo que sai dos nossos lábios. Porque o Senhor vai requerer isso de nós. Cada palavra que sai da nossa boca.
O Senhor vai requerer de nós. Foi eu mesmo que te dei, Patrícia. Porque às vezes a emoção da gente aguça a gente no ambiente. Às vezes nosso pastor fala, a gente até acha assim, não, pastor, o senhor não acha que está assim muito, não. Ui. Às vezes a gente questiona, né, não, pastor? Eu acho que o pastor está demais, eu acho que é emoção da gente. Nada, às vezes a gente aguça, gente. Um ambiente animado, caloroso. E às vezes o Senhor não está. Mas, Patrícia, mas você está falando que o povo vai isso, vai aquilo, vai... Mas eu estou falando alguma coisa aí? É muito sensível, gente. A gente tem que estar sensível à voz do Espírito Santo. Para a gente saber se é o Senhor. Sabe como é que a gente vai saber que é o Senhor? Às vezes eu falo muito isso com a Raiza. Né? Para conhecer minha filha. Na verdade, eu aprendi com o pastor. Eu falo com ela. Porque eu aprendi com o pastor isso. Eu falo com ela porque eu aprendi com ela, é princípio. Porque a gente não sabia, né? Eu falo assim, minha filha, você faz desse jeito, porque é desse jeito que eu faço. Né? Aí eu tive que reeducar, voltar, estreito de novo com ela, com a minha irmã. Ai, é muito sério. Eu tinha que voltar tudo. Falei, Raiza, quebrou o princípio, volta para trás. Ô mãe, não sei o que eu fiz. Ui, minha filha, eu fiz errado. Raiza, quebrou o princípio, tá errado, minha filha. Ô mãe, não sei o que, não sei o que. Eu ensinei errado. É pai e mãe. Ô mãe, mas ele não está certo. Mas é o seu pai, minha filha. Tá bom, mãe. Falei, vai lá no seu pai. Não é, minha filha? Ô Raiza, eu sou sua mãe. Ô mãe, então tá bom. Me perdoa. Eu estou falando assim, gente, vocês estão muito sérios aí. A palavra é para vocês levar a sério mesmo, hein? Mas vocês podem rir. Vocês levam a palavra a sério, mas dão um sorriso aí. Eu estou falando sério, gente, porque o pastor me ensinou mesmo. Né? Porque eu dei uns ensinamentos para minha irmã, que quando eu vim para o Orvalho, eu tinha que ensinar ela de novo. Não foi, pastor? Eu contei para ele. Falei, ô pastor, agora eu tenho que ensinar minha irmã de novo. Ô pastor Tom. Eu falava assim, Aline, você é muito sonso, hein? Esse marido, seu pinto e bota com vocês não pode deixar, não. Você tem que ser mais firme, Aline. Você é mole. Quando quer falar com você, você fala alto. Oxe. Aí eu cheguei e passou, minha filha, não é assim não, ué. Eu falei, Aline, eu te ensinei tudo errado. Tinha aqui. Seu marido falar assim, não fala alto com ele, não. Uai, Patrícia. Mas eu não falava nada, ficar calado. Você mandou eu gritar, agora eu grito. A gente tem que aprender as coisas, gente, certa. É princípio, é honra. Não tem jeito. Pensa para eu educar minha irmã, na hora que ela grita, fala, Aline, volta aqui. É difícil. A palavra do Senhor é séria. Ela é de verdade. Então eu tinha uma visão totalmente errada. A gente tem a visão... O Ricardo pode rir. A gente tem uma visão totalmente errada. Né? Mari grita de lá, você vai para o joelho gritar na oração. Hein? É princípio, gente. Palavra é princípio. A visão, princípio. Está entendendo? Responsabilidade, compromisso. Então, a partir de hoje, o que o Senhor te entregar, visão, revelação, obedece. Senhor, é para entregar mesmo. Da onde vem essa revelação? É do Senhor ou é de mim mesmo? Quando é da gente mesmo, é revelamento. Quando é do Senhor, é revelação. E às vezes a gente está tendo revelamento e está entregando. Porque revelação é do Senhor e é séria. E é para um tempo e para uma estação. E se eu entrego ela fora, a irmã que é para usar roupa de inverno está usando de verão. Aí bagunça o trem tudo. Então o Senhor chama a igreja dele para um tempo de amadurecimento. Não é engessamento. Amadurecimento. Vou falar uma coisa para vocês e é séria. O mundo espiritual regido por leis. Estou errado, pastor?
O diabo trabalha por lei, tá? Você quebra a lei, ele quebra você também. Ele chega te acusando com a lei lá no céu, tá? Ah lá, ó. Desonrou lá a liderança, ó. É assim que ele trabalha, gente. O mundo espiritual é mais real do que a gente imagina. Quando você vê o nosso pastor falando aqui, você quebra o princípio te quebra, é real. Ele vai trabalhar com leis. Se você quebrar a lei, ele vai em cima de você. E é sério. Vamos ficar de pé? A partir de hoje, recebeu a visão? Não vai fazer igual os outros aqui, não fugir não, tá? E visão que o Senhor dá é para gente posicionado, separado, que aplica o coração. Coração ensinável, coração dobrável diante da presença do Senhor, aquele que separa, aquele que inclina o coração para o Senhor, aquele que se aplica o coração em entender, compreender as coisas do Senhor. A visão que o Senhor entrega não é para qualquer um. Se você for olhar as visões que foram entregues na palavra, não é para qualquer um. Daniel teve esse tipo de visão. Lá em Apocalipse, João teve a visão. Ezequiel teve um tipo de visão. Teve mais algum? Ezequiel, Daniel, João. Foram os três que teve visão assim, não foi? Olha para você ver. Moisés teve do tabernáculo. E Davi, Salomão. Mas aí na escritura não é uma visão. Então tem coisas que o Senhor vai separar para uns. Mas o Senhor tem algo para cada um. E o que é seu. Na sua medida. Na sua excelência. Somos o corpo de Cristo na terra. Não precisamos querer o do outro. Como o nosso pastor, não lembro se foi na vigília, se ele falou, não lembro algum dia. Não somos cópia de ninguém. Não precisamos copiar ninguém. Cada um tem a sua porção. E junto, somos a multiforme graça do Senhor. Então não precisa entregar nada que o Senhor não te deu. Você só vai entregar por entregar, não. Fica com aquilo que o Senhor te deu. Pastor, pode subir aqui? Por favor. Não precisa copiar ninguém. Fecha os seus olhos. Não precisa querer nada que é de ninguém. Busque os dons. Mas o maior dele é o amor. Sem o amor, as outras coisas vão ser só como um sino que retine. Vai ser só barulho. Então seja responsável com aquilo que o Senhor te entregar. Seja obediente com aquilo que o Senhor te entregar. Tenham cuidado com princípios, com honra. Seja fiel e obediente àquilo que o Senhor tem te entregado. Queria convidar o nosso pastor para estar orando por esse tempo para nós. Amém, queridos. Coloca a mão no seu coração. Como a pastora Patrícia falou, quando Paulo está a caminho de Damasco, ele cai ao chão e ali ele perde a visão. E ele é conduzido pela mão até a casa de Judas, e o Senhor dá uma visão para Ananias: vá à rua direita. E Ananias questionou o Senhor pela perversidade, por aquilo que ele sabia a respeito de Paulo. E o Senhor insistiu e assim ele foi. Nós precisamos entender que tem coisas que Deus quer que nós façamos, que vai gerar vida, vai gerar transformação na vida do outro. Mas tem coisas que nós só vamos conduzir pelas mãos, conduzir em oração, porque é o Senhor que está fazendo.
Tenha discernimento para só viver aquilo que Deus de verdade te chamou para que você viva. Em muitos momentos nós estamos, sabe, nos machucando, nós estamos atrapalhando processos, entrando em lugares que Deus não nos chamou para entrar, vivendo batalhas que Deus não nos chamou para viver. Lembre, irmãos, lembre de algo, por favor. O que eu vou falar aqui é um pouco duro, mas é uma realidade. Até para ajudar nós precisamos orar, Zezão. Pastor, por quê? Porque talvez a nossa ajuda vai atrapalhar um processo de Deus. Tem pessoas que já tiveram uma oportunidade, já tiveram 2 oportunidades, deixaram as capas aos pés de Saulo, apedrejaram Estevão, e ele não fez nada. Então, deixa eu te colocar no chão, deixa eu tirar a tua visão, para começar a mudar o teu entendimento. Ananias, vai na rua direita, na casa de Judas, porque, não, mas eu não vou não, não, vai, você vai. Então, quando Deus te mandar, faça. Vá na África, vá em Moçambique, vá no Haiti, vá. Mas tem gente que não está indo na casa do vizinho, tem gente que não está indo no quarto do filho, e está querendo vir fazer na igreja. Não faz isso comigo não. Vai no quarto do seu filho primeiro, para depois você sair daqui, lá no fundo da igreja. Faz primeiro no seu primeiro ministério, que é a sua casa, para depois Deus te usar nas outras. Isso é princípio. Patrícia, seu marido é o sacerdote, por favor. Você é forte, tem uma voz forte, é uma mulher de Deus, não importa. Vamos orar, porque ele nunca vai chegar para ser o sacerdote, porque já tem uma sacerdotisa se fazendo sacerdote no lugar. Nem sempre é fácil ser pastor, porque pastor precisa falar o que o outro não quer escutar. Porque às vezes nós vivemos uma vida inteira no engano, porque não tem alguém para nos confrontar. Pastor, por quê? Porque a gente tem dízimo, porque a gente tem serviço, tem talento. Como é ruim isso. Ananias, qual que é o recurso? Safira, qual que é o recurso? Isso aí é mentira. Tem que ter alguém, gente, para poder, com muito amor, para uns, porque tem gente que conhece a linguagem do amor, tem outros que vai conhecer essa voz de trovão da Patrícia, da Ana, sabe? Mas tem uns que é na voz doce da Sam, tem uns que é na minha voz, e aí quando eu mudo a pessoa se espanta, né? Fala, não pastor, você mudou, ficou vermelho, eu estou deixando a barba, eu parei de ficar vermelho, né? Acabou aquela estratégia, ninguém nem percebe mais que eu fiquei descompensado. Mas deixa Deus te usar. Mas por favor, pergunta ao Senhor, sabe, por favor, Senhor, nós somos instrumentos do Senhor, nós somos instrumentos do Senhor, mas antes de dar um passo, dobra o joelho, sabe, nós não enganamos o Senhor, mas deixa eu te falar algo, a gente não engana o inferno também. Então não adianta esconder dentro da igreja se não arrancar a roupa. Você sabe o que Paulo faz com Timóteo? Ele circuncisa um homem. Paulo toca na intimidade de Timóteo. Pastor, para quê? Para conhecê-lo. Em alguns momentos tem que tocar na nossa intimidade, para nos conhecer. Porque se não pode tocar, tem algo escondido. Se tem algo escondido, tem algo que precisa ser tratado. Deixa Deus te confrontar hoje. Eu não estou falando para você se expor para homens. Todo o gabinete que eu faço, eu tenho essa fala. Zezão, sabe qual que é o maior erro aqui? É nós acharmos que aqui é o céu.
Sabe, Rick, aqui é um hospital. Aqui é um hospital. E nós estamos no processo. Ah, pastor, eu vou casar aqui dentro. Não faz isso não, minha filha. Vigia, ora, misericórdia. Não, pastor, ora. Deus mandou que se Deus aponta, Ele paga a conta. Se não, por favor, ora. São processos. Por favor, antes de fazer lá fora, faça aqui dentro. Antes de fazer aqui dentro, faça no seu primeiro ministério. Antes de fazer no seu primeiro ministério, dobre o joelho. Deixa Deus se revelar a você. Que você tenha a melhor semana da sua vida. Que você tenha paz, renovo, alegria. Que o Senhor te revele essa palavra de forma tão sublime como Ele fez com a Patrícia. Que Daniel, quando vê, ele viu porque ele tinha intimidade para ver. E ele guarda para no momento certo. Que as visões do rio Tigre que você tiver, seja por um momento oportuno da sua vida. Em nome de Jesus. Que o Senhor te guarde, te esconda. Que o Senhor te livre do homem e da mulher enganosa. Que o Senhor se revele a ti. Que o Senhor te dê paz, te guarde, te esconda. Que você tenha um final de semana de paz. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E todos dizem: Deus abençoe a todos, até domingo, em nome de Jesus.